Olá, Juliana, boa noite. Olá, Tudo bem? O professor já está entrando, tá? Um minutinho, por favor. tá bom. Oi, Juliana, boa noite. Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Tudo Quando deu sim. 7h15 eu saí, que eu fiquei aqui esperando vocês. Eu falei, 45 minutos, menina, não vão vir mais, não. Pior que eu consegui entrar, acessar, era 6h45, mas mal conectou, a minha internet deu problema. A Aí eu tive internet hoje tá que, oscilando o sinal mesmo, tá horrível por causa da na chuva, né? verdade, desde a semana, na aula de matemática de quarta-feira, estava bem ruim. Na verdade, até para a professora, o sinal dela caiu acho que umas 3 vezes, né? Aí hoje já foi com a minha, que tava dando certo. Hoje à Aí tarde aqui em casa estava assim, caindo o sinal também. eu entrei em contato com o professor, porque eu entrei, não tinha mais. Quando eu entrei 6h45, eu consegui, a senhora estava online, eu acho que o tutor também. Aí depois. Aí quando eu entrei de novo, só estava eu. Foi, 7h15 eu dispensei ele. Eu falei, a gente já tá 45 minutos aqui, esse pessoal não vai entrar, não? Eu pensei até assim, sexta-feira elas estão saindo do trabalho, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Mas vamos lá, Ju, eu vou conversar com você aqui. Como não vai dar quórum hoje, o que eu vou fazer para não ficar redundante de aula que vem tu ter que ver eu retomando um monte de tema porque as meninas não estão aqui, né? Vou Uhum. trabalhar contigo a questão do texto, que é o texto que eu separei para dar hoje. E aí, quando for lá que vem, eu tipo, mando para as meninas lerem em casa, para a gente não atrasar. E aí, os conteúdos metodológicos que são em torno dos tipos de texto que eu vou dar para vocês, tipo projeto, monografia, essas coisas, aí eu dou já com elas na aula que vem. Aí, se elas não tiverem aula que vem, vai ser só contigo mesmo, porque aí eu não vou poder ficar atrasando mais, né, o conteúdo. Tudo bem, professora. Conseguiu ler aquele texto que eu passei para vocês da resenha crítica? Sim, eu consegui ler e eu não sei se era para fazer isso, mas era para marcar, não era? Para te tentar, de alguma forma, fazer as marcações daquilo principal depois da primeira leitura, quando tu vê na segunda, né? Como o texto é pequeno, aí eu achei bom porque não torna cansativo de vocês estarem fazendo isso. Só para treinarem o que vocês fariam no texto grande também, né? Conseguiu Uhum. marcar, né? Marquei. Vou compartilhar, então, aqui aquele outro texto que eu mandei. Não sei se tu lembra que eu mandei pelo e-mail, mandei por aqui também. Espera aí, que eu já tinha É fechado. porque quando a senhora tinha mandado no grupo aqui da aula, eu fui a única que não tinha conseguido acessar, e a senhora mandou pro meu e-mail, mas a senhora mandou só um.
Só foi da resenha para o teu e-mail? Foi, quando a senhora mandou para mim, mandou só um. Ah, eu pensei que tinha ido os dois. Vou te mandar agora então, peraí. E manda teu e-mail aí no chat, Juliana, por favor. Que eu já encaminho agora. Que qualquer coisa, se tu tiver, eu não sei se tu tem, né? O e-mail das colegas, tu pode até encaminhar. Se não, quando for lá que vem, eu peço delas para poder passar. Também vou colocar no box da disciplina no site. Se eu não conseguir, eu peço para o professor Matheus colocar para mim, que eu ainda estou nessa apanhando o negócio desse e-mail para entrar nesse. Aí, recebi aqui. Eu vou compartilhar a tela com ele, mas é só para tipo, poder ler em casa, né? Tá pelo celular ou tá pelo computador? Hoje eu tô pelo celular. Tá pelo celular. Aí vai ficar mais fácil tu acompanhar comigo pela tela mesmo, do que tu abrir dois arquivos, porque quando tu tá pelo celular. Mas de qualquer forma eu já enviei. Deixa eu abrir aqui. Eu disse pro professor Matheus que eu não ia mais pedir pro tutor Wellison voltar para gravar, né? Porque como eu vou retomar o conteúdo, vou deixar o conteúdo para dar com as meninas, aí não teria necessidade. Só para estar te avisando, né? Caso as meninas perguntem. Tudo Porque bem. senão vai ficar um déficit muito grande se elas não vierem. Agora, a aula que vem, se elas não vierem, eu vou ter que dar de qualquer forma para a gente não atrasar os nossos exercícios, tá? Eu pretendo não fazer prova tradicional nessa disciplina. Eu gosto de fazer os trabalhos e ir coletando, porque é uma disciplina de pesquisa, então fica muito complicado a gente ficar fazendo só prova daquele modelo tradicional de pergunta. Às vezes acontece Uhum. de no exercício ter pergunta sobre o passo a passo, mas eu vou coletando esses trabalhos que eu passo com vocês durante as aulas, e aí é meio que a participação já é o método avaliativo. Eu acho melhor assim. Deixa eu compartilhar aqui agora. E, de certa forma, já é uma forma prática, né, da gente aprender. Eu acho, e também fica melhor do que acumular um monte de coisa e eu fazer uma prova com um monte de pergunta. Assim vocês É. veem e já fazem, não fica acumulativo, sabe? Uhum. É melhor assim também. Tem Também algumas acho. perguntas que às vezes eu coloco no meio dos trabalhos que são necessários, mas também não é aquela prova tradicional, assim, 15 questões, verdadeiro ou falso, aquela coisa. Não cabe aqui a gente ficar fazendo isso. Mas aí fica difícil, por exemplo, nesses casos onde está só a gente aqui, né? Fazer Uhum. uma dinâmica só conosco, por isso que eu vou fragmentar. A gente vai iniciar e aí a gente finaliza na aula que vem com as meninas, tá? Esse texto que eu separei aqui é justamente sobre a importância da pesquisa científica na graduação, ou seja, voltada para o ensino superior. A gente tem, claro, a relevância, já tem discussões, inclusive, sobre se começar já projetos e há escolas que fazem isso, iniciação científica lá na escola. A gente viu naquele TED Talks, né, aquela cientista falando que ela começou no ensino médio, né? Então foi justamente no ensino médio que ela começou a fazer aquela pesquisa, onde ela descobriu aquela questão das ervas, né, que repeliam os animais que comiam as plantas, lembra? E dali, hoje em dia, ela tem um projeto que ela também coloca esses estudantes que estão, né, quase na universidade, são formandos ali, terceiro ano do ensino médio, a terem um professor tutor para auxiliarem ele nesse processo de iniciação científica. Na minha experiência no colégio militar, como professora de português, eu vejo que lá tem essa preocupação também, muita Olimpíada, muitas essas coisas onde os professores já estão estimulando a escreverem papers e tudo mais. Mas a pesquisa científica na graduação, ela é feita de maneira diferente, principalmente quando a gente tem agora na grade, vocês vão ver, né? Tem um método a ser feito, então eu tenho que aprender essas regras. Por que que há essa padronização?
por que que há essas regras a serem feitas, aqui para a gente voltada para ciências sociais, no caso da administração, né? E eu achei que esse artigo aqui, ele não é muito longo, porque tem outros que são, tipo, 30 folhas, as pessoas falando, esse aqui é 9 folhas, e eu achei a linguagem dele muito acessível. Eu vou ler algumas partes aqui contigo, não vou ler tudo, mas eu passei ele porque justamente na aula que vem a gente vai fazer um exercício tirado dele. Então é preciso que depois você leia, se for igual eu à moda antiga, né? Eu gosto de imprimir para poder ler o papel, que eu gosto de ler pelo papel, mas os mais modernos já leem pelo PDF tranquilamente, né? Eu ainda estou me adaptando a esse negócio de PDF, que eu gosto o acesso ao papel. Mas vamos lá para a gente pontuar, e aquilo que eu sempre digo com os meus alunos, não confie na memória, tá, Juliana? Porque eu sei que hoje em dia, na aula remota, enquanto a gente está no remoto, não voltou para o presencial, a gente confia muito assim, eu estou vendo, estou ouvindo o que o professor está falando, e como a gente está, às vezes, em casa, ou às vezes está na rua indo para casa, a gente não cria o hábito de fazer os registros. Então, eu sempre reitero isso. Como que vocês estão registrando, inclusive, as aulas, né? Então, anotando palavras-chave do que foi trabalhado. Eu faço muito isso com meus professores. Ele deu o conceito disso, eu anoto para depois vir pesquisando, ou mapas conceituais, né? Aquelas questões do brainstorm, que a gente já trabalhou, onde tem, né, as palavras, a nuvem de palavras ali, onde a gente liga uma a outra. Enfim, vários mecanismos que tem que ser feitos, ou o tradicional caderno mesmo, que eu gosto. Porque eu vou falar aqui algumas coisas, às vezes a gente vai lendo e vai dando explicação e o aluno não anota. Então, vamos lá. Professora, no caso, era esse material aí que era para fazer as marcações, é? Não, as marcações era naquele da resenha mesmo, que era só 2 folhas. Tá. Eu fiz de propósito, eu escolhi aquele menorzinho, porque, né, para iniciar não ficar cansativo para vocês. Esse aqui a gente vai fazer uma dinâmica aula que vem, que vai ser da leitura dele. Então, é por isso que eu quero que vocês leiam, tá? Aí é para na próxima aula vai ter uma atividade, a gente para ler esse aqui, Esse texto. desse texto. Esse texto. Aí, por isso que eu quero que vocês leiam ele. Eu vou dar uns apontamentos aqui do que é importante nele aqui contigo, tá? Mas aí, claro que tu vai precisar ler de novo, marcar, né? E a aula que vem a gente retoma, tá? Eu também prefiro, como a senhora mencionou, imprimir e marcar, porque até fica mais visível a parte para comentar, né, os pontos-chave. E só para dar uma satisfação, né, meus colegas que bagunçam, né, que eu anoto tudo, eu tenho um caderno, vão passando o slide, eu vou anotando, e às vezes quando passa alguma coisa, eu volto lá na disciplina, né, que como é postado os slides, eu vou lá e eu anoto também. Aí eu sou assim também. Mas tem aluno que não anota, né? Eu já reparei que nessa questão de estar remoto, né? No presencial, eles têm muito, eu estou aqui, estou na cadeira, então é meio que automático, o aluno está anotando. E quando está em casa, se dispersa muito, sabe? Nem todo mundo senta e fala, agora eu vou ver minha aula. Tem gente que está fazendo outras coisas durante a aula. E aí acontece muito de depois perder o registro das informações e a gente confia na nossa memória. Porque eu vou falar aqui para você, você vai estar lembrando tudo que eu falei. Mas a gente vai se ver sexta-feira que vem, se você não anotou nada, você não vai lembrar do que eu falei agora. Entende? É verdade. Então, eu já fiz o teste comigo. Às vezes, quando eu leio assim pelo PDF e depois eu leio no papel, eu percebo que eu passei batido em algumas coisas quando eu li no computador. Por isso que eu gosto do papel. Assim, comigo, eu vejo que parece que meu cérebro abstrai mais da leitura no papel. Não sei explicar por quê. Mas estou tentando me adaptar, porque hoje em dia a gente sabe, né? Questões de meio ambiente, não precisa imprimir, tá tudo ali, é mais prático, mas. Uma coisa que, a respeito dessas marcações, né, que eu lembro que eu anotei uma parte que eu marquei com um marcador mesmo, né, no texto aqui. E aí diz assim, destaque termos negativos, não, salve, etc. Aí, que são pontos, né? Aí, quando eu fui, eu olhei aqui no caderno para me ver, porque assim, a forma que, claro, né, que eu fazia marcações talvez não era a forma correta, né? E é justamente na sua aula que eu estou aprendendo como eu devo fazer isso, né? De forma mais simples, como a senhora falou a respeito do fichamento, né? Da gente. Nunca isso foi me passado antes, de você anotar os pontos-chave para você não ter que voltar para fazer tudo de novo.
você já vai fazer Então, depois a eu leitura já tô- específica, né? Você consegue ter uma Isso. leitura específica dos pontos principais. Depois você já sabe exatamente onde que você tem que dar aquela, como é que eu posso dizer, ênfase, né? Eu tenho que enfatizar minha Uhum. leitura onde que é importante. Porque toda obra, todo texto vai ter informações principais, informações acessórias, né? Quando a Uhum. gente até está aprendendo a questão de redação, que aqui com vocês tem um momento que eu trabalho a questão da redação de vocês do parágrafo, porque vocês vão ter que escrever na hora de fazer os projetos de vocês e tal, e tem uma fórmula que é para todo. É monografia do mesmo jeito, é paper é do mesmo jeito, né? A estrutura do parágrafo em si não vai mudar. Então, é por isso que eu ensino que é geral, né? A gente aponta do que a gente vai falar e depois a gente fala. Então, ou seja, eu indico o que eu vou falar e depois eu desenvolvo. Então, o que é o principal? Se você sabe fazer essa leitura, você vai voltar depois nos pontos principais, não necessariamente toda a explicação que ele deu, mas você vai saber abordar o que é que ele estava trabalhando. E aí, estrategicamente, a gente às vezes precisa quebrar isso que a gente aprendeu de errado, né? Por exemplo, eu também, quando não sabia técnica, eu lembro que eu já começava a leitura com marca-texto. Eu ia lendo, eu achei isso legal. Aí você vai marcando, você acha que aquilo é importante. Acaba, você vira a página, já está a primeira toda marcada. Mas você não terminou o texto todo para saber se aquilo realmente era importante. Claro que no livro, por exemplo, por tópicos, né? Você pode fazer essa leitura por tópicos. Terminou o primeiro tópico, aí você pensa, agora que eu sei o que esse tópico estava falando, eu volto para fazer as marcações, não preciso ler o livro inteiro. Né? É capítulo de artigo. Terminou o primeiro capítulo, volta para fazer a marcação, sabe? Por isso que eu começo esse treino pelo texto pequeno. No caso daqueles de vocês de duas folhas, porque você consegue visualizar melhor os pontos principais. Se eu já der um de 10, agora já vamos ver um de 10, né? Mas se eu já desse no primeiro momento de 10, e aí vocês vão ver, ó, aqui nesse primeiro tópico é a introdução. Assim que vocês vão se treinar até para fazer as marcações também. Quando você terminar a leitura da introdução, é que você vai abstrair o que tem de principal nessa introdução, porque aí depois ele vai chegar no novo tópico aqui, ó, que é da pesquisa científica. Então a gente vai fazendo vai categorizando, né, fragmentando o texto para poder conseguir fazer o registro das informações. O registro é uma parte muito importante da metodologia, né? Muita gente fala da leitura, eu percebo isso com os alunos de TCC. Leram muito, aí eu falo, fizeram fichamento, anotaram, tem alguma coisa? Nada, eles não salvaram nada. E aí as leituras que eles fizeram, eles não sabem mais achar absolutamente nada, eles entram em desespero, qual livro que eu vou, o que eu pego, porque não é passado o que precisa registrar. Não adianta eu passar um monte de leitura para vocês agora, vocês lerem, você vai imprimir. Aí você fala, eu, Juliana, gosto de imprimir papel, igual a professora, eu também gosto. Eu li, e você guarda na sua pasta. Fazia muito isso. Depois você não vai lembrar de nada, né? Por isso que hoje em dia já tem estudante concurseiro que faz concurso, que vende até, eles vendem aqueles mapas, né? Não sei se você já viu, tem gente que faz comércio disso. Eles vendem os mapas cerebrais, que é para poder técnica de memorização. Tem gente que fala, se você vai estudar, por exemplo, para concurso da polícia, aí tem gente que fala, eu vendo mapas cerebrais da matéria tal, do direito penal, sei lá, para a polícia, entendeu? Porque aí, quando ele acaba de ler aquele capítulo, a pessoa já fez uma estrutura de resumo para ele, porque no mapa vai ter todas as palavras-chave daquele capítulo. Tem gente que está ganhando dinheiro com isso. E a gente precisa aprender a fazer. Até tem o professor que também é da administração, o professor Jameson, que o preferido dele é fazer esses mapas. Às vezes ele faz até no caderno. Então, tudo que ele lê, ele faz. Eu já gosto da técnica do fichamento, né? Porque o fichamento, ele já, depois vocês vão ver que ele já deixa a estrutura própria para eu jogar dentro do meu texto. Então, eu acho que isso facilita muito quando eu vou escrever artigo, monografia, essas coisas. Então, eu particularmente gosto. Mas, em termos de leitura geral, gosto também do resumo, né? Esses dias eu estava falando para os meus alunos sobre essa obra aqui, que até teve um Ida On Talk sobre ela, que é O Sol é para Todos, ó. Eu super recomendo essa leitura da Harper Lee. E eu falei para eles, esse livro aqui ó, tem 400 folhas, é grossinho. E eu consigo resumir ele numa citação, né? Que é a citação da página 43. Então, em 3 linhas, eu consigo resumir a moral da história desse livro. Mas isso a gente só consegue fazer isso, obviamente, depois de ler o livro todo e depois que eu já treinei muito bem a minha capacidade de síntese. No início eu não conseguia.
Aí você pode fazer um teste. Eu peço para você resumir 9 folhas agora, eu já recebi de aluno. Eu passo esse texto e digo, eu quero um resumo desse texto de 9 folhas. Ele me entrega um resumo de 13. O texto original tem 9. Quando ele vai resumir, ele faz 13. Por quê? Porque não consegue sintetizar. E eu, professora, posso lhe dizer que, para mim, quando eu vou lendo, eu acho que tudo é importante. Tudo é importante. Era igual eu E ia aí, grifando tudo. Eu ia grifando tudo. Aí eu acho que ficava tudo marcado. a senhora vê meu papel aqui e fala, menina, como é que tu sintetizou isso? Porque para mim tudo é importante. Mas é justamente é agora a hora que eu vou aprender, né? Eu quero poder fazer isso que a senhora fez, resumir um livro em 3 palavras, porque para mim, eu vou lendo as coisas, vou marcando, e aí, olha que eu fiz do jeito que a senhora falou, mas eu ainda acho que eu ainda marquei muito, entendeu? Mas eu era exatamente assim. Eu ia marcando, ia marcando. Ah, isso aqui parece importante, parece importante. E a gente nem sabe porque a gente não terminou de ler. Por isso que eu digo, tu leu essas 2 folhas aí que tu voltou marcando, né? Tu já tentou fazer essa técnica. Eu vou primeiro ler, depois eu volto, né? Sim, eu fiz, no caso, a primeiro da escrita e depois o roteiro. Isso. Então tá certo. E assim, com o tempo, é igual eu tô te falando, foi exercício para eu conseguir chegar nessa etapa, eu precisei treinar, porque ninguém chega automático. E aí eu também já tive meu momento de fazer isso, de me darem 3 páginas para eu resumir e o meu resumo ser 4. Então a gente não consegue nem diminuir. A gente vai explicar aquilo que a gente leu e a gente explica tão mais detalhadamente que se torna um resumo que é maior do que o texto original. Então não é resumo. Aí, como que eu consigo, então, pegar tanta coisa importante e colocar num texto resumido? E aí a gente viu lá passada, né? A importância também de eu saber, e esses dias eu tive uma pergunta disso, na pós-graduação, eles perguntaram assim, professora, e aí eu posso dar minha opinião nesse resumo? E por que que um aluno de pós-graduação ainda tem essa dúvida? Porque na graduação, às vezes, ele não teve essa base de saber que um resumo não contém avaliação crítica. Onde é que eu faço isso, né? Você já virou lá passado, na resenha crítica. Então, eu só tenho que me ater realmente a apontar aquilo que foi dito pelo autor. Agora, se eu peço uma resenha crítica, aí sim, tem aquela estrutura que você leu no texto, né? O que eu tenho que indicar, o que eu tenho que falar sobre o autor, tenho que falar sobre o gênero, e vai ter um momento onde eu vou fazer as minhas ponderações, porque o objetivo é justamente eu estar indicando pontos positivos e negativos e dando essa avaliação para alguém. É isso que fazem até no cinema, né? A gente consegue ver, tem várias resenhas críticas aí de clássicos do cinema. Se você ainda não viu, não assisti esse filme, quero ler uma resenha sobre ele. E aí os resenhistas vão dando, né, dentro das suas especialidades, claro. Por exemplo, tem resenhista de psicologia que ele vai dar o aval dele dentro daquele tema, aquele filme voltado para psicologia. Se eu já leio um resenhista de outra área da filosofia, ele já vai ter, né, uma forma de dar a ponderação dele diferente. Então, tudo isso aí vai refletir. Aqui vocês vão estar aptos a fazerem reflexões dentro das ciências sociais. Eu não diria só da administração, porque a gente já não tem uma visão só assim, né? Agora na graduação, eu vou ser só administrador, não vou pensar em nada. Não, as ciências sociais como um todo, a administração e tudo aquilo que está em torno, né? Como, por exemplo, a ciência jurídica, que está ali atrelada também com as questões da administração. Aí agora, para pontuar um pouco desse texto que a gente vai estar fazendo, esse exercício lá que vem, veja lá na introdução. Ele começa dizendo no primeiro capítulo, explicando para o leitor essa questão de universidade e ensino superior. Veja que, quando eu tenho um título, isso aqui vocês vão ver na hora que vocês estiverem treinando a redação, né? Eu faço uma delimitação, que aqui no caso dele, a importância da pesquisa científica no processo da formação superior. Eu fiz um recorte de onde que eu vou falar dessa pesquisa. Não vou falar sobre escola, não vou falar da educação básica, eu vou me ater com a questão do ensino superior. Aí eu preciso dizer para o meu leitor, e quando eu estou fazendo um texto a nível, gente, isso aqui pode ser usado como TCC, por exemplo, que está em artigo científico, tá? Eu preciso estar dando informações básicas para o meu leitor. Professora, todo mundo sabe o que é ensino superior. Vocês vão ver que para redacionar questões científicas, eu não parto do princípio que o meu leitor sabe. Eu parto do princípio que ele não sabe, minha obrigação é dizer.
Vou me aprofundar em tudo? Não. Mas eu tenho que dar uma leitura básica para ele entender o que eu estou propondo. Aqui, no caso, é um conceito importante. Então, ele já começa falando sobre esse conceito. O que seria, então, essa educação superior, essa universidade, né? Ou, em alguns casos que as pessoas falam ainda, faculdade, né? E aí ele fala que tem-se a ideia de um local para ensino de conhecimentos. Podem ser técnicos ou teóricos, através da velha prática da simples transmissão desses conhecimentos. E como é feita essa transmissão tradicional? No primeiro dia de aula eu falei para vocês da visão que eu tenho de docência, né? Que não é essa mais ultrapassada de onde o professor ele vem aqui, eu estou aqui só ensinando, passando para vocês, e vocês são receptáculos ali, estão só recebendo, recebendo, e não contribuem nada comigo. Não é a visão que eu tenho, né? Porque o conhecimento, ele é dinâmico. A gente viu lá na questão do mito da caverna, né? O conhecimento, ele está sempre se modificando. Então, pode ser que o que eu estou ensinando aqui agora, com uma informação que você me passa, eu já alterei ali meu processo de conhecimento. Então, é uma troca. Mas ele está explicando que essa era a visão tradicional. Aí ele faz o porém. Entretanto, não se pode deixar de lado a ideia de que a universidade também é um local de produção de conhecimento, ou seja, o conhecimento ele não vem estático, ele está no dinamismo dele, sendo produzido dentro deste ambiente. Aí ele fala, portanto, é o lugar ideal para a prática da pesquisa científica. A pesquisa científica ela se volta para esse conhecimento. Por isso que a gente, nos primeiros dias de aula, a gente se ateve à produção do conhecimento. O que é conhecimento? E aí tem aquela teoria do conhecimento e epistemologia, né? Claro que eu não pude ficar aqui me aprofundando muito nisso, entrando em questões da filosofia, mas sempre vocês têm que se lembrar disso, tá? Questão da pesquisa voltada para o conhecimento. E o que é o conhecimento? Né? Aquela busca da verdade ideal que a gente viu lá, que eu, como pesquisador, quando inicio uma pesquisa, eu não tenho. Eu ainda vou alcançar, né, a resposta para o que eu estou me questionando, porque tudo parte ali da observação e do questionamento. Aí ele segue, depois de ter dado esse conceito, um conceito amplo do que é a graduação. A graduação é um local onde eu estou produzindo conhecimento, não recebendo conhecimento somente, né? E aí deve-se ter em mente que agora ele já vem me dar. Quando a gente for fazer parágrafo, eu vou voltar nesse texto, tá? Porque esse texto ele é bem bom para a gente ter noção do esqueleto que eu vou ensinar vocês a produzirem na escrita. Aqui ele já entra em outro tópico. Qual é o tópico? O que é esse processo de pesquisa, tá? E ele diz que pesquisa é um processo inseparável tanto do ensino quanto da extensão, sendo que a separação dos mesmos nas instituições de ensino superior, ou seja, né, na graduação, devem obedecer apenas a critérios de organização, de planejamento operacional. Aí ele fala, é interessante notar também que a extensão pode ser vista como associação do ensino e da pesquisa. Isso aqui é aqueles projetos que a gente tanto faz, né? Projetos de extensão, onde os alunos, sim, são introduzidos a questões, né, da pesquisa, e agora até os docentes, né, fazem parte disso, com projetos de pesquisa, as universidades já inserem esses docentes em projetos de pesquisa, e a gente já pode chamar os alunos para estarem trabalhando conosco, né, dentro de algum tema. Aí, nessa questão da extensão, há uma interação, tanto do ensino da pesquisa, o que contribui para a universidade e para também a sociedade, né? Porque a pesquisa ela tem esse reflexo de cunho social. Por que eu estou fazendo pesquisa, né? Estou tentando trazer ou outra pergunta ou uma possível resposta, uma possível solução, que vai ser de valia para alguém, né? Envolve num só processo professores, alunos, instituição e população, ou seja, a prática indispensável para que haja uma formação completa do aluno. Lembrando que hoje em dia a gente tem a visão de que o aluno não vai só se especializar aqui, no caso, em administração, mas ele vai aumentar o senso crítico, como a gente estava falando aqui agora, né? Otimizar o nosso processo de aprendizagem, isso vai servir não só, né, como você falou, professor, eu estou aprendendo agora. Nós sempre estamos nesse processo, né, de agora melhorar, porque é um exercício de leitura e tudo. Quando for estudar para um concurso, quando for fazer qualquer outra coisa que precisa de ler, hoje em dia eu vejo como a minha leitura é mais dinâmica, eu consigo ler mais páginas e entender mais fácil, consigo sintetizar melhor, explicar melhor. Por quê? Porque eu comecei a fazer, né, as técnicas que me auxiliam. Então,
O processo de fixação, por exemplo, de conteúdo, que passa pelo momento de repetição também. A repetição é algo muito importante. Então, eu vejo vocês na sexta, só vou ver na outra sexta. Eu sempre separo o momento que eu chamo de sinopse, né? Início da aula, ó, na aula passada a gente viu isso, isso e isso. E isso é um processo que vocês precisam fazer. A gente viu naquele mecanismo lá ativo, né? Falar para alguém, tentar ler em voz alta, tentar explicar para si mesmo, fazer alguém te perguntar, criar algum hábito disso semanal para vocês não irem se perdendo no decorrer dos conteúdos, porque todo dia uma disciplina é muita coisa, e se a gente não for retomando para o nosso situação aqui, ela não vai para a minha memória de curto prazo, ela tem que ir para de longo, vai ser importante, tenho que utilizá-la. É o que geralmente os psicólogos chamam de tornar, né? Piaget falava sobre isso, Vygotsky falava sobre isso, tornar o aprendizado significativo. Então, aqui ele está falando justamente que essa questão agora da pesquisa, do ensino da pesquisa juntos, ela torna esse senso crítico, esse senso humano, esse lado humanista do aluno mais apurado. E é essa visão da docência que a gente tem que ter agora. Quando eu falo docência, não só eu como professora, eu estou falando de nós nessa interação da graduação, né? Um ensino superior diferente, não aquele onde eu vou só para aprender especialmente coisas da minha disciplina e não ter uma visão holística, uma visão geral, né? De mundo, onde que isso se encaixa, esses conhecimentos da administração que vocês estão recebendo agora. É através dessa pesquisa literária, e quando eu digo literária, não é para livros literários voltados para a literatura, e sim questões bibliográficas, né, onde eu vou ler, vou fichar, vou resumir, vou registrar, né? Este artigo tem como objetivo analisar a importância dessa pesquisa científica como uma ferramenta educativa, como parte integrante do processo de formação superior, tentando demonstrar sua necessidade dentro desse processo para a formação mais completa do futuro profissional. Aliado a esse objetivo, tem-se a intenção de que esse artigo sirva para instigação para vindouras pesquisas nessa área, visando esclarecer e fortalecer ainda mais a pesquisa como coadjuvante da formação superior, tá? Ou seja, aqui ele está dizendo o quê? Antes se pensava nessa formação da graduação como algo distante da pesquisa. E é engraçado porque antigamente o que acontecia? Nessa disciplina que a gente está tendo de pesquisa, se você for perguntar de alunos de 20 anos atrás, pessoas que se graduaram 20 anos atrás, elas vão dizer que o professor ficava 6 meses ensinando só norma da BNT, por exemplo. E a BNT, ela muda todo ano. Eles ajustam algumas coisas. Então, o que o aluno ele tinha visto em 6 meses, quando ele ia se formar, já tinha mudado completamente. Ele não tinha noção do que é a teoria do conhecimento, o que se busca, o conhecer, o pesquisar. Ele não sabia o que era pesquisa científica, não sabia a diferença de quando eu vou escrever um texto comum para um texto científico. Muito menos se falava nessa importância de eu reter as informações, de eu registrar as informações. E era num momento que era muito difícil, né, com tecnologia, não era igual a gente que tem um monte de book, um monte de coisa. Você imagina naquela época, eu só tinha livro físico, né? Você pensar uma realidade de 20 anos atrás, onde eles lidavam mais com o livro físico, para eu estar fazendo uma monografia, se eu não utilizasse o processo de fichamento. E aí o porquê do fichamento ter sido inicialmente na ficha, né? Porque antigamente se usava disquete, não cabia muita coisa dentro desses arquivos. Nós já somos de uma outra geração, né? Mas nesse processo educacional, a gente tem que levar em conta que tem aluno que é dessa época, que só usava disquete. E pouquíssima coisa cabia no disquete, não cabia nenhum um trabalho inteiro. Se eu fosse colocar um artigo inteiro, acredito que nem caberia dentro do disquete, que hoje em dia a gente num pendrive que tem poucos gigas, aí eu consigo colocar vários arquivos, se eu for comparar com o disquete, né? Então, se tornou necessário criar. Não, peraí, vamos pensar no processo para o aluno anotar essas informações dele. Hoje em dia, eu já ensino os meus alunos a fazer esses fichamentos virtuais, como, por exemplo, no Word, né? Ou em qualquer outra plataforma que dê para você digitar, porque você já está escrevendo mais rápido e você já guarda ali virtualmente em nuvem para você não perder, né? Papel pode queimar, pode acontecer qualquer coisa. A nuvem está sempre ali, né? Então,
essa mudança também dentro desse processo educacional, agora a gente está ganhando um espaço maior, né? Eu vou falar de pesquisa científica, eu não vou falar de ABNT, a ABNT faz parte, porque a padronização é algo muito importante dentro da ciência. Eu tenho sim que produzir um texto que o meu aluno lá no Japão vai entender aquela formatação, né? Não vai estar de difícil leitura, porque quando o texto está desorganizado, eu vejo assim, quando meus alunos me mandam coisas sem formatar, eu tenho uma dificuldade até de ler, a leitura fica difícil, tá? Tudo isso é importante, não estou negligenciando. Mas aqui, nesse artigo, a gente vê que ele está justamente falando dessa mudança de paradigma. Uma graduação de antigamente que não tinha não dava essa importância para o processo de pesquisa, do pesquisador, né? E agora sim, aumentando, né? Ainda que em passos tímidos, mas em comparação a 20 anos atrás, a gente já teve um grande avanço com relação a isso, inclusive nas grades, como eu acabei de falar, né? Agora, veja, isso tudo ele está falando qual é o objetivo que ele falou. Quando a gente for aprender a fazer a introdução, vocês vão ver isso, né? Qual é o objetivo do artigo dele, o que ele vai falar. Falou dessa importância dessa mudança de paradigma, e agora ele entra um novo tópico, né? Então, por exemplo, esse seria o momento aqui para eu saber voltar na minha leitura específica, nos pontos principais. Vejam ali, eu já sei onde ele falou objetivo, eu já sei onde ele deu o conceito de graduação, né? De ensino superior, e eu consigo marcar, então, agora, daquele conceito de ensino superior, o que eu preciso me ater? Qual palavra eu posso grifar? Qual palavra eu posso, né, anotar? Então, agora eu consigo voltar naquele tópico. E aqui eu já vou começar um outro tópico, né? Uma leitura geral que vai partir daqui, da pesquisa científica. Novamente, ele vem, né, dizendo para o leitor o conceito, tá? O que seria a pesquisa científica? Ele já vem falando que não existe só uma perspectiva, são vários aí aspectos. Uma delas, a pesquisa é uma forma de eu fazer um estudo planejado, ou seja, aquele onde tem um método, onde eu sigo uma metodologia, né? E aí é isso que dá cientificidade, porque a ciência ela precisa ter este método, né? E a metodologia, veja aí, ó, a metodologia de como se vai abordar o problema a ser investigado. Nada mais é o que a gente está aprendendo a fazer aqui na metodologia, né? Como eu fazer essa pesquisa. Aí ele vem se aprofundando nessa questão. A pesquisa é a busca de respostas para um problema proposto. Isso a gente vai aprender, e era o que eu pretendia iniciar hoje, mas não vou, sobre a questão do projeto, tá? E aí, a aula que vem a gente vai estar dando, né? Como fazer os tópicos aí de um projeto? Lembrando que esse projeto, ele serve para graduação, mas se vocês forem fazer especialização, mestrado, doutorado, sempre, em todo processo seletivo, ele vai pedir, façam um projeto. E esse projeto, ele é universal. Por mais que algumas nomenclaturas mudem, sempre tem esses tópicos. Você tem que ter um problema, que é o que ele está falando aqui. Qual é o problema da sua pesquisa? Né? Depois você tem que trazer reflexões novas, tá? Toda pesquisa tem que dar. O cientista ali, no caso, quem está fazendo essa pesquisa, o pesquisador, tem que dar uma reflexão nova. Professora, mas o assunto é inédito? Vocês vão ver que não precisa obrigatoriamente ser inédito. Mas a reflexão, sim, tem que ter, agregar algo novo, tá? Informações relevantes, busca da mudança, prazer pelo novo. E aí ele fala, independente de qual método utilizado, que a gente também vai ter uma aula aqui sobre tipos de método dentro da ciência, que são vários, né? Dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, dialético, são vários, tá? E cada pesquisa exige um tipo de método, a depender do objetivo, né? E aí ele fala, e também tudo isso dentro de normas pré-estabelecidas. Aí eu entro aqui numa padronização que existe naquele manual que eu falei para vocês, né? O Manual de Redação da República. Ele rege tudo quanto é tipo de documentos oficiais do Brasil, sejam eles científicos ou diplomáticos. E lá, além de dizer que a minha linguagem tem que ser clara, objetiva, eu tenho que falar sem preciosismo, sem rebuscamento, ele também diz que eu tenho que ter uma padronização dentro de cada documento. Vou fazer um ofício, por exemplo, né? Existe um padrão para o ofício, né? Muitas instituições, por exemplo, fazem ofício de forma errada porque não leem o manual de redação. Já vi ofício da prefeitura com símbolo da prefeitura.
E se você for ver no manual, o símbolo tem que ser do brasão das armas. Eu não posso colocar o símbolo institucional lá da prefeitura, tá? Aqui no nosso caso, quem é que dá essas normas? Sim, a ABNT que dá as normas, tá? Como que eu vou formatar? Quais são as margens do meu documento? O que vai estar em maiúsculo? O que não vai estar? Como que eu vou indicar as minhas citações? Como que eu vou indicar minhas referências? Aí ele colocou uma citação de Rodrigues, né? Que diz que a pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Ou seja, qual é o método que eu vou abordar este problema é que vai indicar aí o aspecto científico que eu estou utilizando. Qual é a finalidade, então, de fazer a pesquisa científica? Descobrir respostas, ou também eu poderia dizer que indicar caminhos, porque nem sempre se chega a uma resposta fechada, né? Para questões mediante a aplicação de um método científico. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o repertório do conhecimento disponível não gera resposta adequada. Para solucionar esse problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa se baseia em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. Isso aqui, a partir dessa aula, nós vamos começar a ver esses pontos, porque vocês vão aprender a fazer comigo o projeto, né? Cada um desses tópicos. Aqui nesse parágrafo, essa citação é muito boa, porque ele vem descrevendo exatamente os tópicos que a metodologia indica. Eu tenho um problema, eu vou construir hipóteses. Depois vocês vão ver também que eu tenho que justificar a escolha desse meu tema, né? Tem um tópico que se chama justificativa. Vou embasar a teoria, ou seja, dar elementos básicos para o meu leitor do que é que ele precisa ler dentro do meu tópico. Algumas pessoas chamam de referencial teórico, outras pessoas chamam de fundamentos teóricos, outras pessoas chamam... Sempre vai ter assim, o teórico no meio, referencial teórico, tá? Embasamento, referencial, fundamento, tudo vai ser teoria, onde eu vou dar conceitos, vou falar sobre os autores. A gente vai ver isso em detalhes quando estiver construindo aí o nosso projeto, né? E aí a finalidade de pesquisa se centra como busca de respostas para questões mediante a aplicação de um método científico. Portanto, todas as pesquisas terão seu ponto de partida em um problema, ou seja, uma dúvida, que eu tenho uma indagação, uma inquietação, que vai me levar a tentar coletar, né, possíveis respostas, contribuições para solucionar. Pode ser que eu termine com uma outra pergunta? Pode ser que eu tenha me questionado tanta coisa no final, não cheguei a uma resposta, mas tem uma outra pergunta que eu vou poder pesquisar e dar continuidade a essa pesquisa, essa busca, né, por soluções. Muitas das vezes é assim durante muitos anos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma característica da pesquisa que o prazo é muito curto. Eu já tive experiência de estar falando quando a gente estava... Eu participava de um projeto de pesquisa de direito de águas e tinha uma francesa que trabalhava com a gente. E ela falava assim, nossa, eu fico impressionada como vocês conseguem produzir tanto em pouco tempo, porque lá na França a gente tem, tipo, 10 anos, por exemplo, para você estar entregando uma pesquisa onde ela fica livre para poder estar coletando dados, tal. Isso em tese, por exemplo, de mestrado, né? Você nunca vai ter 10 anos aqui para ficar coletando essas questões de mestrado, entende? Você tem que entregar num prazo muito curto aí, 2, no máximo 3 anos. Né? Já vi gente com 4 porque optou por ficar mais tempo, mas geralmente a média é essa, né? Uns 3 anos aí, onde você vai se dedicar. E aí, dali em diante, quando você termina a sua dissertação, você continua seguindo aquilo ali, buscando novas respostas, né? E você tem um tempo livre para fazer isso até chegar no seu doutorado. E aqui já não. Por isso que é muito comum um pesquisador acaba uma área e ele entra na outra. Ele não dá seguimento à pesquisa. E é muito importante, vocês vão ver, entregaram uma pesquisa agora na graduação, você não desistir dela, você dá continuidade onde que você parou, o que você pode seguir ali, às vezes em tese, né, de especialização e tudo mais, né, para não perder os dados que você coletou. A importância de entender que eu não estou fazendo essa pesquisa só para entregar para a graduação, e sim para buscar essa resposta. Se eu não obtive, vou continuar. Isso é uma coisa que muda muito, né? Do Brasil para os outros países, por conta dessa questão, a CAPES exige prazo, CNPq exige prazo, então os prazos para o pesquisador são muito curtos.
Aí, vejam, esse livro aqui eu vou estar compartilhando com vocês que eu tenho ele e eu amo Lacatos. Esse livro, pelo menos eu me identifico com a leitura, mas se não gostarem também, qualquer outro livro de metodologia serve, né? Tem a Biblioteca de Daan, que tem vários disponíveis, mas eu acredito que a linguagem é bem acessível, caso vocês gostem, né? E aqui ele vem falando justamente dessa questão, ó. Para se encontrar solução ou soluções para o problema, serão levantadas hipóteses, né? E aí, nesse momento que eu vou ver se eu confirmo aquilo que eu estou me indagando ou se a resposta é negativa, ou se surgem outras perguntas depois disso. É um dos tópicos mais difíceis de se fazer dentro de um projeto. O momento que você tem que tentar lhe responder, tá? Às vezes a pessoa se indaga e não sabe como coletar, por isso ela não sabe como responder. Então, realmente é um desafio, tá? A partir daqui, ele vai desenvolvendo mais características que eu ainda vou estar explicando para vocês, como, por exemplo, como que é uma coleta de dados quantitativa, como que é uma qualitativa, tá? Claro que aqui é de uma forma bem resumida, é por isso que eu escolhi esse texto. Eu olhei vários artigos antes de estar separando esse, porque eu acredito que esse é o mais resumidinho, mais enxuto, para nesse primeiro momento vocês estarem lendo, tá? Tipo, onde ele fala um pouquinho aqui, ó, o que é pesquisa bibliográfica, o que é pesquisa de campo, documental, de uma forma muito enxuta. Então, quem não sabe nada, o ideal é começar pelo básico. Se eu já for passar, por exemplo, de pesquisa documental, um livro para vocês, vocês vão se especializar muito naquilo e não vão ter a visão global. Nesse primeiro momento, a gente parte sempre do pouco para ir depois especializando, né? Aumentando as informações dentro do básico que você já retém, tá? E aí ele diz os tipos que eu posso documentar, né? Posso fazer um estudo de caso, pode fazer uma pesquisa descritiva, por exemplo, tá? E aí ele vem destrinchando isso. Aqui, depois, ele já vai falar como que eu utilizo ela como ferramenta dentro da graduação. Não vou ler tudo, eu estou só passando para você ver, Ju, porque como eu vou trabalhar com vocês na aula que vem. Lembrando que vai marcar, a dica que eu dou agora para o treino é, terminei aquele tópico de pesquisa, eu marco, ok? Aí depois, quando comecei aqui esse tópico da graduação, eu marco, tá? Depois vai chegar um tempo que vocês já vão conseguir fazer igual eu. Leio o artigo todo, aí depois que eu volto e marco nos tópicos. Nesse primeiro momento tem que ser por tópicos, porque senão vai ser muita coisa. Leio o artigo todo, 9 folhas, para você lembrar da introdução, porque é treino, né? Então, eu recomendo nesse início fazer assim. Leio as considerações finais, aí que consegue marcar, tá? Lembrando que as considerações, ó, de uma forma muito sucinta, ele vem falando os pontos principais e os resultados que ele obteve aqui. Então, é sempre muito importante, depois dessa leitura, a gente entender bem essa questão das considerações, porque tem gente que menospreza, né, a parte das considerações, tá bom? Então, ó, aqui as referências. Eu vou até estar passando para vocês esse do Lacatos. Eu li aqui agora e eu lembrei que eu tenho, que é esse daqui, ó. Metodologia do trabalho científico da Atlas. Vou colocar em PDF lá dentro do arquivo de Down. Deixa eu parar de compartilhar aqui contigo. Aí, o que eu quero? Já fez a marcação daquele, o que eu vou querer, né? Eu ia hoje já iniciar essa dinâmica que eu não vou estar fazendo só contigo aqui, porque não adianta. Depois eu vou ter que fazer com os colegas e vou te atrasar. Eu quero que você leia esse texto. Tu não tem o e-mail das colegas não, né, Juliana? Para eu já estar mandando para elas por e-mail? Não, professora, eu não tenho, assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, mas a única pessoa, assim, colega, na verdade, quem mais está assistindo a aula na turma de administração é só eu e a Giovana. A Ah, é? Alessandra e a Lorena, a Alessandra e a Lorena, elas vêm, elas assistem às vezes, entendeu? Devido ao Elas estão trabalho dela. faltando mais aula, né? Sim, mas a Giovana sempre tá presente, assim. Eu me lembro mesmo que teve uma aula que estava só vocês duas. Verdade. Isso. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no negócio da IAD, no site do box. Esse texto que só vai deixar lá no site esse texto que a gente está vendo agora. Vou. Aí tu só avisa lá no grupo o seguinte, que é para eles já virem com essa leitura para a aula que vem, tá? Porque essa aula é a que eu já indicaria, a leitura e tudo mais, aí eu não posso esperar ainda que na aula que vem eu passe para depois elas lerem, que a gente vai se atrasar muito.
Então, elas leem esse texto Tá. para já virem preparadas para a gente trabalhar com ele na aula que vem, tá bom? É para elas lerem um texto que a senhora vai postar lá no Isso, ED tá? Box. Aí tu avisa o que eu vou, porque eu vou pedir para o professor Matheus me ajudar, então acredito que até amanhã já vai estar, tá Tá. bom? Mas Aí é qualquer qualquer coisa eu coisa. mando para o teu e-mail, eu aviso assim, Juliana, pode avisar, que eu tenho teu e-mail agora, Tá para te bom, avisar vou para as aguardar. colegas, tá? Só quero Tá. isso, que elas tenham lido tanto da resenha, que é o que tu já fez, tu já tá com a tua tarefa feita, agora não sei se elas já fizeram, né? Questão de marcar aquele da resenha, que a gente também vai precisar dele, tá? Tá. Fazer as marcações e ler e vir com esse lido, porque não dá tempo de ler as 9 páginas em sala para a gente poder estar fazendo o nosso exercício, tá bom? Esse outro aí é só para ler, não é para marcar ainda. E não, esse pode marcar também. Aí você pode marcar também. Pode. Agora a gente já vai crescendo as leituras, tá vendo? Eu fiz vocês marcarem 2 páginas. Agora vocês já vão treinar a marcar com essas 9, Tá, tá? Por isso que eu sugiro por tópico. tá bom. Mas se conseguir ler tudo, as 9 páginas, e conseguir reter para voltar, tudo bem. Tu vai ter que te observar o que que tu acha que fica melhor nesse momento inicial. Tá? E aí a gente vai ficar marcado de fazer esse exercício na aula que vem. Antes de eu fazer o exercício, início da aula, eu vou retomar algumas questões que a gente deu na aula passada, que era o que eu ia falar hoje, que a gente já deu, mas eu vou retomar para as meninas, porque vai ter um distanciamento bom. muito grande de aulas, que é da resenha e do fichamento. E aí a gente vai começar a trabalhar o texto, tá? Tá bom, Ju? Tu me ouviu? Professora, caiu a internet aqui e cortou. A senhora repete, por favor, o final que a senhora falou? Repito. Aí eu estava falando assim, ó, que no início da aula eu vou estar retomando aquilo que eu iria fazer hoje por conta do distanciamento de aulas que a gente teve do feriado, que é aquilo que eu dei da resenha crítica, que ela é mais complexa que o resumo, e dos fichamentos que eu tenho que terminar. Depois que eu finalizar isso, eu vou estar trabalhando o nosso exercício nesse texto, tá? Certo, tá bom. Combinado? Tá Eu bom. estou avisando porque aí, se Combinado. não vier, elas vão ficar sem esse ponto, né? Apesar de que sabe que tem que vir para aula, mas assim, para reforçar que não percam, né? O Tá, exercício avaliativo, tá bom? tá bom. Eu vou avisar a Giovana, que é, na verdade, eu falo mais com a Giovana, né? Eu vou avisar ela e ela é colega das meninas, ela já passa Ela para ela. avisa, né? Isso. Ela Aí eu vou repassa. falar com elas que a senhora vai postar lá no ED Box o material que é para ler e marcar. Isso. Aí tu comunica para não faltarem, porque vai ter o exercício avaliativo, tá bom? Tá bom, Para tá elas não bom. perderem. Tudo Fica com bem. Deus, tá, Ju? Muito obrigada, professora, e desculpa. Não, imagina. Acontece, negócio de internet não tem como a gente prever, né? Infelizmente. Tá bom, professora. Tenha uma Beijo, boa Ju. noite. Qualquer coisa me manda e-mail. Tá bom. Você Tchau, também. Bom descanso. obrigada. Tchau. Tchau.